outro destaque, no julgamento em que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro analisa os pedidos de cassação movidos contra Cláudio Castro, a reeleição do governo em 2022, ele venceu com 58% dos votos em primeiro turno. Foi comparado, inclusive, a de Vladimir Putin na Rússia, em março, com uma adesão de 87,3%. Essa declaração veio do advogado Paulo Henrique Fagundes, que representa a chapa de Marcelo Freixo, derrotada por Castro no pleito. Fagundes falou por cerca de 15 minutos a respeito de um suposto escândalo de contratações irregulares por meio do Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Segundo a defesa de Freixo e o MP eleitoral, o órgão foi utilizado para ajudar na contratação de cabos eleitorais do governador. Mota, você que é do Rio vai poder trazer em detalhes, ou pelo menos refletir sobre esse argumento do advogado da chapa de Marcelo Freixo, o que está em jogo e qual pode ser a consequência do entendimento que o TRE Fluminense deve tomar em breve. Canhato, um dos problemas do Brasil é o excesso de políticos e a falta de estadistas. O Estado brasileiro é como aquele monstro do Dr. Frankenstein. Quem lê o livro, viu o filme, sabe, né? Dr. Frankenstein criou um monstro juntando e costurando pedaços de diversos cadáveres. Assim é o Estado brasileiro, assim é o Estado do Rio de Janeiro. A pessoa chega ao poder, vale tudo, vamos aproveitar esses 4 anos agora, quem vier depois que se vire. Então, aqui no Rio, você tem, por exemplo, uma empresa pública que foi criada na época do Brizola. Tem um procedimento aqui, maluco qualquer, é da época do Marcelo Alencar. Tem uma dívida aqui, essa dívida foi feita durante o governo Sérgio Cabral. E assim vai se criando esse monstro. Por exemplo, não custa perguntar, onde está aquele deputado radical que denunciava tudo, que foi candidato várias vezes? Hoje ele está num cargo bom, ele é presidente de uma estatal federal. É um Estado que é feito para não funcionar. Você, Cristiano Beraldo, também acompanha a política fluminense, julgamento no âmbito do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que poderia culminar na cassação de Cláudio Castro, dependendo naturalmente da apreciação dos juízes da Corte Estadual e depois de qualquer avaliação na Corte Superior. Beraldo. Pois é, Canhato. Aí você tem a matéria que embasa essa ação, que é a indicação de cargos, funcionários fantasmas e tal, mas aí vem a defesa da outra parte, que é o interessado, que foi derrotado, dizer que a eleição do governador foi igual a do Putin. Quer dizer, é de, no mínimo, uma infelicidade histórica imensa, porque não faz a menor ideia da realidade da Rússia. Certamente nunca foi à Rússia, nunca leu um livro sobre a Rússia, não leu relatos sobre a eleição da Rússia, aí vem falar esse tipo de coisa que não tem nada a ver com a realidade do Rio de Janeiro, a realidade do Brasil. O Putin, ele não opera nesse nível de confusão institucional que a gente vê acontecer no Brasil, essa promiscuidade de partidos que vão vendendo, negociando os seus apoios, os cargos, e aí você me dá um cargo aqui, eu te dou um apoio acolá, eu apoio o seu candidato, não, é tudo um comércio, esse comércio político. Na Rússia não tem comércio, na Rússia tem comando. E vai lá dizer para o Putin que você só apoia ele se ele te der um cargo X, Y ou Z, se ele te der mala de dinheiro, vai ver o que acontece com você. Então, essas coisas tiram completamente até o foco do que é relevante nessa notícia, Canhato, que é ter o Rio de Janeiro ter mais um governador sendo julgado com a possibilidade de perder o seu cargo. O voto do relator foi contrário a ele. E aí a gente vê um Estado absolutamente afogado em problemas que não consegue entrar numa rota de prosperidade, de progresso. Quer dizer, vão tirar o mandato de um governador eleito em primeiro turno. E aí o que vai acontecer com o Estado? Qual é o rumo que esse Estado vai ter? Realmente uma situação bastante difícil para o Estado do Rio de Janeiro.
Pois é importante relembrar e destacar para a nossa audiência que o relator votou justamente por caçar Cláudio Castro por esse suposto escândalo dos cargos na campanha. Você, Zé Maria, quais são as perspectivas, o que é preciso destacar em relação a esse julgamento? Essa comparação, muitas pessoas se manifestando aqui nas redes sociais de que, como disse o Beraldo, talvez tenha sido uma confusão ou uma comparação infeliz por parte do advogado. Misturou as bolas, né? Não chega a tanto, mas para a cabeça dos governantes do Brasil é assim mesmo. Ele se sente, como eu, todo poderoso aqui, governador, não estou sendo votado pela população, isso é absurdo, ele se sente assim. Isso é um lugar comum. No Rio de Janeiro, então, pelo amor de Deus, né? Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Quem é esse Cláudio Castro na fila do pão da política do Brasil e da política do Rio de Janeiro? Um dos estados mais importantes do país, né? E é uma acusação grave de ter usado lá funcionários da Universidade Estadual para fazer campanha. Absurdo. É ele e o vice-governador, né, o Tiago Pamplona. Os dois estão sendo acusados de usar funcionários públicos para fazer campanha. E é uma triste sina do Rio de Janeiro. Todos os ex-governadores, eu falava com a Benedita da Silva, eu falava, não, só a senhora que não foi presa e tal. Eu falei, mas eu fiquei pouco tempo e tal. Ela que me falou, me deu essa resposta. Então, para você ter uma ideia, parece uma sina dos governadores do Rio de Janeiro. É preciso repensar a política do Rio de Janeiro. Não é possível que o Rio de Janeiro não tenha políticos consequentes, honestos, que possam assumir de uma forma boa a política do Rio de Janeiro. A política é uma coisa boa. Temos um exemplo aí do delegado Palumbo, que é eleito e honra os seus compromissos com os seus eleitores. Alguns podem duvidar, podem não concordar, mas ele foi eleito assim, está sendo assim e continua da mesma forma. É isso que tem que ser. O político tem que ter lado. Isso tem lado e é assim que deve ser. E o Rio de Janeiro passa por esse vexame. Quer dizer, a passagem para uma cadeia é ser governador do estado do Rio de Janeiro. O que eu assusto é que só agora a Justiça Eleitoral, que só cuida disso, a Justiça Eleitoral só cuida de eleição, só agora esse processo vem à tona, porque isso é também muito suspeito. Eu não gosto dessa demora da Justiça Eleitoral, senão não precisaria da Justiça Eleitoral, seria só a Justiça e pronto. Pois é, nos últimos anos, o Rio de Janeiro sempre em destaque nas páginas do noticiário por conta dessa situação que envolve ex-governadores. 5 chegaram a ser presos nos últimos anos, ex-governadores: Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Moreira Franco, Pezão, Sérgio Cabral e um sofreu impeachment, Wilson Witzel. Falávamos sobre o julgamento que acontece no Tribunal Regional Eleitoral, que poderia culminar com a cassação do Cláudio Castro, o mandato do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Mas, em meio a esse debate, o Mota, durante o break comercial, pediu a palavra. Ele tem um complemento, um adendo a fazer. Mota, você quer defender o estado do Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Eu amo o Rio de Janeiro. E eu queria saber que história é essa de colocar no Rio de Janeiro a culpa dos males da política. Quer dizer que o problema é o Rio de Janeiro? Ora, meus amigos, basta parar um instante para pensar em tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Quem faz isso não diz uma afirmação como essa, né? E que pergunta é essa? Quem é Cláudio Castro na fila do pão? Cláudio Castro é o governador eleito do Rio de Janeiro. Essa pergunta cabe bem na boca de quem perdeu a eleição. Perdeu a eleição porque não foi escolhido pela população do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na verdade, serve como laboratório para experiências terríveis feitas aqui no Brasil. Fazem aqui no Rio para ver como é que funciona, depois exportam para outros lugares. Essa tal fila do pão no Brasil é pessimamente frequentada. Ela é cheia de políticos exploradores, populistas, enganadores, que repetem as mesmas fórmulas em todas as eleições. É preciso que cada um olhe para a política do seu estado antes de vir falar da política do Rio de Janeiro. Esse tema está rendendo. O Beraldo quer falar também, depois eu passo para o Zé e para o delegado. Vai lá, Beraldo.
Não, é só para esclarecer, o Zé falou sobre o caso específico, que é o uso de uma estrutura do Estado para dar cargos para apoiadores, né, pessoas que fizeram campanha para o próprio governador e seus aliados políticos. Só queria esclarecer que não há absolutamente nada de novo nessa prática. E eu não estou tratando da questão legal. Eu só estou lembrando que esta prática de misturar a estrutura pública com a estrutura eleitoral existe e existe em todos os partidos, em todas as instâncias de poder no Brasil. A gente vê isso de forma recorrente, desde as rachadinhas, ou seja, os gabinetes que vão sendo usados para encher o bolso do político e dar abrigo àquelas pessoas que trabalham não na atividade legislativa, mas trabalham nas atividades eleitorais do político, como empresas públicas que vão usando a sua estrutura para fazer campanha política junto aos funcionários públicos e tantos outros exemplos que a gente vê direita e esquerda passando pano, encobrindo. Inclusive, tivemos um julgamento no Conselho de Ética da Câmara nesta semana sobre rachadinha de um deputado de esquerda e o relator, também de esquerda, falar de que não era nada daquilo, que estava tudo bem, que não tinha problema. Então, eu só quero esclarecer que não existe esse direcionamento de um governador que fez isso, que o resto não faz. Não, todo mundo faz. Eu só espero que a lei valha para todos e que não haja seletividade na aplicação da lei. Se é crime, é cassação e cadeia, mas tem que ser para todo mundo. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios da Jovem Pan News, estamos debatendo o pedido de cassação de Cláudio Castro, que acontece no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Zé Maria, você? É doido que eu vou defender o Cláudio Castro. Quem é o Cláudio Castro? O Brasil, como no Rio de Janeiro também, há uma ausência danada, um apagão de estadistas, inclusive no Rio de Janeiro. As eleições do Rio de Janeiro estão sendo muito sobre esse eu não quero, não sobre nomes que todos querem e que acreditam que possa fazer uma boa gestão. E o Cláudio Castro caiu de paraquedas, ele era vice de uma pessoa que não tinha vivência política, o Witzel. E ele era vice, acabou virando governador de uma hora para outra e foi eleito. E o Beraldo tem razão. Há aqui no Brasil uma tendência, uma cultura de todo governante confundir, em primeiro lugar, o orçamento pessoal com o orçamento público e depois confundir de que ele foi eleito para desempenhar uma função e não que ele ganhou um estado de presente para gerir a seu bel prazer. Então, eu acho que o Rio de Janeiro está, como o país inteiro, uma ausência de estadista danada. Cláudio Castro, Deus que me livre. Para fechar, delegado Palumbo. Eu acho que a gente precisa respeitar o processo eleitoral. Ele foi eleito, salvo engano, com 60% de intenção de voto, é muita coisa. Então isso tem que ser respeitado e os políticos têm que parar de ficar entrando na justiça quando se sente qualquer problema de derrota ou perder, eles simplesmente entram na justiça e tentam reverter isso de qualquer jeito. Isso funciona até no processo legislativo. Se eles não concordam com uma lei, eles entram no Supremo, entram nos tribunais superiores e tentam reverter isso daí. Eu concordo com o Mota, o Rio de Janeiro não tem culpa, quem tem culpa são os políticos. Aliás, adoro o Rio de Janeiro, prestei concurso no Rio de Janeiro para delegado, infelizmente não passei, gostaria de ter morado aí. Agora, culpar o Rio de Janeiro é no mínimo um pouco de absurdo. A gente tem que culpar a nossa legislação, os nossos tribunais, porque onde já se viu um ex-governador pegar 400 anos de cadeia e já está solto, como tornozeleira, fazendo lives? Difícil, né? Acreditar na justiça e nas leis assim.